a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial vive um período de paz armada, um período em que todos os países se armavam porque sabiam que a guerra era iminente, mas não sabiam quando essa guerra começaria. Então esse período fica conhecido como paz armada ou Belle Époque. A Primeira Guerra Mundial, ela vai surgir, ela vai estourar principalmente pelas disputas imperialistas que a gente teve antes de 1914 pelas potências europeias que buscavam mercado consumidor, matéria-prima, mão de obra barata e um local onde desenvolver e vender os seus produtos. Então vamos começar com os antecedentes dessa Primeira Guerra Mundial. Um deles, as unificações tardias tanto da Itália quanto da Alemanha. Aqui eu coloquei a Alemanha para a gente entender o reino da Prússia. Essas duas partes em verdes vão se unificar, vão se juntar com essa parte em branco do centro a partir da liderança do imperador Guilherme e de Otto von Bismarck, o seu primeiro-ministro. A Alemanha tinha a ideia, então, de construir uma estrada de ferro ligando Berlim até Bagdá, conforme a gente vê no mapa. Existia o pan-eslavismo, que era a ideia de unir todos os povos eslavos sob o domínio da Rússia, pois a Rússia queria uma saída para os mares quentes, que seria a saída para o mar Mediterrâneo. O pan-germanismo, que é a união de todos os povos germanos sob o domínio da Alemanha. A crise do Marrocos, que é uma disputa pela França e Alemanha pelo Marrocos, mas a gente sabe que o Marrocos já era francês. A expansão austro-húngaro, o Império Austro-Húngaro expandindo seus territórios principalmente para a região dos Balcãs. A crise dos Balcãs e a expansão do Império Austro-Húngaro se chocam porque os Balcãs também têm a questão da Grande Sérvia, com a ideia de formar um país separado do resto, que seria a Grande Sérvia. E o revanchismo francês, que é esse revanchismo que a gente já vê pós-unificação da Alemanha, quando a Alemanha anexa a Alsácia-Lorena, que é esse pontinho em verde que a gente vê no mapa, que é a região fronteiriça entre a França e a Alemanha. E a França quer esse território de volta, pois perdeu ele na Guerra Franco-Prussiana, onde a Alemanha vai usufruir dessa região rica em minérios, principalmente carvão. Assim vai começar a Primeira Guerra Mundial, com o estopim, a morte de Francisco Ferdinando e sua amada esposa Sofia, ambos herdeiros do Império Austro-Húngaro. Nesse contexto, a gente tem a formação de duas tríplices. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, formada por França, Inglaterra e Rússia. Claro que teremos outros países que vão fazer parte da guerra, que vão entrar na guerra e que vão apoiar também a Primeira Guerra Mundial. Mas sabemos que esses são os países que vão iniciar o conflito. E também precisamos lembrar que em 1915 a Itália vai trocar de lado, ela vai sair da Tríplice Aliança e vai ir para a Tríplice Entente. As fases da guerra. A primeira fase, ela é uma fase de movimentos que ela vai ocorrer de 1914 a 1915. É a fase em que as tropas saem dos seus quartéis e se deslocam para o fronte de batalha. Tinha-se uma ideia que essa guerra seria uma guerra muito rápida, né? Que ela acabaria em pouco tempo, mas isso não aconteceu. Nesse período, é importante lembrar o que a Alemanha tenta fazer, que é o plano Schlieffen. Esse plano é um plano em que a Alemanha atacaria a França entrando pela Bélgica. Tá? A Alemanha é detida na primeira batalha do Marne.
E também nesse período, em 1915, a gente vai ter a Itália trocando de lado, indo para o lado da Entente, porque a Inglaterra promete a eles compensações territoriais se eles vencessem a guerra. A segunda fase, a fase de trincheiras, é a fase de 1915 a 1918. Essa fase é a fase em que a gente vai ter a entrada de vários armamentos novos, como a metralhadora, o avião, o lança-chamas, tanques de guerra, gases tóxicos, e também a fase que no final dela acontece a passagem, né, para a terceira, a partir do Tratado de Brest-Litovsk, assinado entre Lenin e a Alemanha, para a Rússia sair da guerra, onde vai acontecer posteriormente a Revolução Russa de 1917, ou está acontecendo a Revolução Russa de 1917. Precisamos lembrar que nesse Tratado de Brest-Litovsk que a Rússia vai perder a Lituânia, a Letônia, a Estônia, parte da Polônia, e aí vem o vencedor, né? A entrada dos Estados Unidos na guerra. O país que não sofreu nada em seu território, só lucro teve até então, ele entra na Primeira Guerra Mundial para acabar com a guerra e sair como o maior país em lucro da Primeira Guerra Mundial. Então, em 1918, é assinado, após a entrada dos Estados Unidos, o armistício de paz, e na Alemanha é colocado a República de Weimar. Os tratados assinados pós, então, fim da Primeira Guerra Mundial. Pós o armistício de paz de 1918, onde a Alemanha já é transformada em República de Weimar pelos vencedores da guerra, a gente tem alguns tratados importantes. O Tratado de Versalhes, talvez o mais importante ou o mais importante deles, o Tratado de Versalhes é o que vai punir a Alemanha. Ele vai ser assinado na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Esse tratado tem 600 e poucos artigos, mas alguns importantíssimos. Primeiro, a devolução da Alsácia-Lorena para a França, entrega de 1/7 do território aos países vencedores, entrega de navios e aviões para os países vencedores. A Alemanha não poderia ter um exército superior a 100 mil homens, entregar uma parte do território para a Polônia, que vai ser conhecido como o Corredor Polonês. Então esse tratado vai acabar com a Alemanha. O outro tratado é o Tratado de Saint-Germain. Esse tratado que acaba com o Império Austro-Húngaro e proibiu uma nova união. Desse império surge então a Hungria, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Iugoslávia, a Polônia. O Tratado de Neuilly é um tratado referente à Bulgária, que vai ceder territórios para a Romênia, Iugoslávia e Grécia. Outro tratado importante, o Tratado de Trianon, a Hungria vai ser reduzida em mais de 1/3 do seu território. E o Tratado de Sèvres de Lausanne é um tratado para acabar com o Império Turco-Otomano. Mas esse Império Turco-Otomano, entregando parte do seu território para a Grécia, foi o império em que menos sofreu. Deixou de ser império, passou a ser Turquia, mas foi o império que menos sofreu, porque esse território, essa parte turca, era o território que vai acabar protegendo a Europa, ou sendo a primeira linha de frente para um avanço russo, se isso ocorresse. E nesse contexto a gente tem a formação da Liga das Nações. A Liga das Nações tinha uma ideia de quê? Tinha uma ideia de unir os países para manter a paz mundial. E a gente sabe que isso não aconteceu, e porque a gente vai ter uma Segunda Guerra Mundial. Para a gente terminar, é importante lembrar que a Primeira Guerra Mundial acaba com a Era dos Impérios.